Tá, então Eu 5 tô minutos do aprendendo a usar início o Meet, da gravação peraí. vai ser cortado, tá ligado? Já vai ser Ban, assim. ban. Nossa senhora. Vai, que a gente Não, começa. vá. Agora, queridos, então, falar um pouquinho para vocês. Eu tô aqui com o Fernando e com o time aí que foi campeão no Hackathon do Vetex Day 2023 aqui, os caras que representaram a Avante lá no desafio do Payment Provider. Então, depois eu deixar cada um falar um pouquinho e se apresentar, acho que é legal. Jackson, Bruno, Rafa e João. Falando um pouquinho aí para quem está ouvindo, acho que é a primeira vez que eu estou participando do podcast também. Meu nome é Christian, eu sou head aqui do setor de Labs da Avante, que trabalha com P&D e trabalha com desenvolvimento de aplicativos. E Fernando, manda tu aí. Então, estamos aqui com o time campeão, né? O The Champions. Eu sou head de tecnologia da Avante e eu e o Cris, a gente trabalhou aí no backstage, dando suporte aí para o time campeão. As estrelas aqui são vocês, eu e o Cris, a gente está aqui só para ouvi-los. Bom, meu nome é Jackson, então, sou desenvolvedor aqui de Labs, trabalho um pouco mais, trabalhei focado mais em front-end ali no desafio do Hackathon. Eu sou formado na universidade aqui da região, o TFPR, curso de sistemas para a internet. Bom, foi um desafio bem grande lá, né? Então, dá um espacinho pro resto aí se apresentar e falar mais um pouco depois. Eu sou o Rafael Camargo, eu trabalho aqui na Avante, vou fazer uns 2 anos agora, mais de 2 anos, eu entrei como estagiário e estou há pelo menos 1 ano no time de Labs. A gente participou do primeiro Hackathon no Vetex Day ano passado e esse ano a gente voltou e agora com o troféu, com a medalha, com um time incrível que está aqui, que a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Sou o Bruno, sou desenvolvedor aqui na Avante, no time de Avante Labs. Estou aqui no time há cerca de 6 meses, né? Pouco mais de 6 meses, eu diria. Ali no desafio, trabalhei um pouco mais focado na parte de back-end, né? Junto com o Rafa. A gente vai desenrolar mais os detalhes aí mais para frente. Esse foi o meu primeiro hackathon, e aí, então, já... Primeiro hackathon já com a vitória é especialmente gratificante aí para mim. E aí, galera, beleza? Meu nome é João Rafael, eu já estou aí há 2 anos na Avante, foi o meu primeiro hackathon também, e foi muito legal a experiência, e dentro da Avante ali eu tô na parte de squads, né? Trabalho na parte de squads, nas equipes ali, trabalhando com clientes mais customizados. Beleza, eu acho que faz sentido a gente dar, Cris, uma certa noção para quem de repente está caindo nesse vídeo aqui e não sabe exatamente o que é o Hackathon, da onde é que surgiu isso. Quiser falar um pouquinho sobre o Vetex Day também, que a gente fala um pouquinho para a gente do Vetex Day do Hackathon. Depois eu entro aí na história de como foi a parte pré-hackathon desse ano. O Vetex Day é o maior evento de e-commerce da América Latina, tá? Então é um evento que a Vetex, que é uma companhia que trabalha desenvolvendo uma plataforma de e-commerce aqui no Brasil, promove todo ano. Esse ano foi realizado em junho de 2023, no início do mês. Eles esperaram ali em 2 dias de evento um público de mais ou menos umas 15 mil pessoas por dia de evento, isso já considerando palestrantes, expositores, público em geral. E aí é um ecossistema ali muito voltado principalmente para tanto produção e distribuição de conteúdo de fato. Então teve muita palestra, foram 6 palcos auxiliares mais o main track ali, com a palestra principal da Gisele Bündchen, mas também outros nomes fortes do mercado de e-commerce do varejo brasileiro, falando sobre N assuntos como checkout, tecnologia, entre outros casos, além de vários expositores, desde parceiros da Vetex, startups, empresas de grande porte, como a AWS, Nubank, Mercado Livre, empresas de pagamento e assim por diante, né? Justamente falando ali e voltado principalmente a conversar sobre negócios, sentir o mercado e também, claro, a gente teve, assim como no ano passado, a segunda edição do Hackathon. Então, aí, Fernanda, não sei se tu quer falar um pouquinho o que é o Hackathon. Ano passado teve o Hackathon, esse ano passado foi mais focado em Fast Store. Para quem não sabe, Fast Store é uma nova tecnologia da Vetex, mas o Hackathon em si o que é? É uma competição, um festival, como eu gosto de brincar, até um concurso cultural, às vezes, onde tem um desafio técnico e onde algumas equipes vão trabalhar ali dentro de um intervalo de tempo, de alguns dias ou algumas horas, para tentar achar a melhor solução técnica. Existem vários formatos, vários modelos, e às vezes eu gosto de brincar que é um concurso cultural, porque, na verdade, tem a questão da competição, mas também tem muita troca de ideia, a questão é desenvolver aquela tecnologia que está sendo proposta, aquilo ali, né? Até, por curiosidade, por exemplo, tem a Netflix, que todo ano faz um hackathon para que as pessoas tentem criar algoritmos melhores de recomendação, então existem vários modelos ali no caso. Ano passado, da Vetex foi focado em Fast Store,
que é uma tecnologia nova de front-end. Esse ano foi focado em meios de pagamento, mais especificamente split de pagamento, com um novo protocolo, que é o Supplier Protocol da Avetex. Nesse caso, esse ano foram convidadas, se não me engano, 10 equipes, mas eu acho que concorrendo lá estavam 6 ou 7, né? 6 ou 7. 6 equipes. 6 e 7. Esse ano foi um pouco mais restrito, porque o que acontece? Essa tecnologia de meio de pagamento da Avetex ali, que é o Payment Protocol, Provider Protocol, que é como você criar novos meios de pagamento para a plataforma Avetex, ele é mais restrito, poucas empresas sabem fazer esse tipo de meio de conector de pagamento, na verdade não é meio, é um conector, e então foram convidadas aquelas empresas que já tinham ou conhecimento, além do community da Avetex, que formou esse ano uma equipe, foi algo bem legal, depois a gente pode falar sobre isso, que foram pessoas da comunidade que estavam lá formando uma equipe para participar. E o Supplier Protocol é um protocolo que vai permitir fazer o split de pagamento para mais do que 2 atores, como é o tradicional Seller e Marketplace. Então, com o Supplier Protocol, a gente vai poder colocar ali uma cadeia de outros atores ali no meio que também vão receber ali um percentual dessa venda, caso ele tenha ali uma participação que faça sentido, no caso, né? Basicamente foi isso. Eu acho que vale a pena também a gente contar aqui como é que é a preparação de um pré-hackathon também, né? A gente... Ano passado tinha ficado em segundo lugar, foi uma experiência incrível e já tinha se preparado muito bem esse ano passado, esse ano não foi diferente. Então, assim que a gente teve a notícia do convite, a gente formou a equipe. Na Avante, a equipe foi formada baseado em quem já tinha uma certa experiência com esse tipo de tecnologia. Então, vou citar aqui casos, por exemplo, o Rafa e o Jackson já tinham trabalhado com um conector de pagamentos, né, com 2 clientes que a gente tem aqui dentro da Avante. O João, ele já trabalhou com gift card provider, né, João, que também é uma espécie de conector de pagamento também. E o Bruno, além de ser um cara experiente, ele já vem com o passado de ter trabalhado na Avetex, tem muita experiência também. Então, formou uma equipe aí que já tinha tocado nesse tipo de tecnologia, né? Então, a gente tentou se preparar antes, a gente fez algumas reuniões semanais ali, mais ou menos um mês antes, para a gente se preparar, debater. O Cris foi o nosso coordenador o tempo todo, organizando as pautas, fazendo a formação ali das reuniões e das nossas pautas. Mais perto do hackathon, uma semana antes, a gente começou realmente a estudar mais, de fato, aí, todas as tecnologias envolvidas que iriam ser necessárias para que no dia a gente usasse, a gente chegasse lá pelo menos com a parte de conhecimento o mais pronto possível. Eu acho que para ficar aqui um bate-bola legal, eu acho que principalmente os meninos aí poderiam falar qual foi a experiência ao chegar lá de cada um. Eu vou puxar o bonde aqui, depois eu acho que pode ir ali o Jackson, o Rafa, podem ir falando, o Cris. Eu, esse ano, fiquei, mais uma vez, feliz com a estrutura. Quando eu cheguei lá, eu vi a estrutura muito legal, um espaço muito bacana, uma evolução clara do ano passado, que já era muito legal. Cheguei bem cedo lá, como chego todo ano, e já tentei escolher uma mesa legal para a gente lá, mas fiquei muito satisfeito. Eu não fiquei lá o tempo todo, porque só os 4 da equipe poderiam ficar lá o tempo todo, né? Eu e o Cris, a gente ficava indo e vindo lá, se revezando, tentando dar um apoio, mas gostei muito da estrutura. Hoje saíram os números oficiais, eu ia comentar no que o Cris falou ali, esse ano foram 20 mil pessoas por dia. Opa! Então foi grande, é um evento gigante, assim. Saíram vários números bem legais lá na página do Vetex Day, eles compartilharam, eu achei bem interessante de ver. Deixa eu falar um pouquinho para mim de como foi a experiência. De fato, até acho que dando esse contexto, eu, Fernando e Rafa estivemos no Hackathon do ano passado, né? Foi outra equipe naquele momento, falando sobre a Fast Store, né? Que foi sobre outro assunto também. A gente ficou num segundo lugar aí que internamente a gente costuma brincar que foi bem competitivo, porque a gente ficou com uma diferença muito pequena do primeiro lugar no ano passado. Então, a gente ficou, assim, aquele sentimento um pouquinho de, podia ter dado um pouquinho mais, mas vamos chegar no ano que vem com tudo para vencer, né? E, de fato, esse ano a gente conquistou. Mas comentar um pouquinho da estrutura do evento, esse ano estava animal, a gente teve muita sensação de que os feedbacks que a gente deu para o time que organizou o Hackathon no ano passado foram muito bem acatados, então a Avetex fechou um pouco mais o espaço do Hackathon, apesar de ainda ser um espaço aberto ali, que a ideia era que o público pudesse ver o espaço rolando. A premiação foi feita no main track, que foi feita no palco principal, então a gente
acho que no mínimo umas 5 mil pessoas assistindo a premiação no final ali, com o time da Vetex anunciando, com o CEO, com, né, a diretoria participando ali em cima do palco. Então isso foi bem bacana para trazer uma visão e trazer importância de fato para o Hackathon e a importância de promover as novas tecnologias da Vetex e como a gente, como parceiros, consegue participar desse processo, né? Em termos gerais, a gente conseguiu se organizar muito bem. A gente até brinca que o Fernando acordou às 5 da manhã na segunda-feira só para poder correr lá e pegar a melhor mesa que tinha dentro dos espaços ali para os times. E de fato a gente pegou um lugar muito legal. Acho que eu vou deixar aí Rafa, Jackson, Bruno, João irem complementando um pouco sobre a experiência de vocês também. E só puxar um corrente do ano que vem, nem adianta tentar chegar cedo, que eu acordo bem cedo sempre. Se você tentar chegar às 5 ano que vem, eu chego às 4, pode ficar tranquilo. Eu ia falar, o Cris não Olha tá que brincando, eu- não tá exagerando. É 3 horas da manhã, o Fernando tá tomando café. Olha que eu acompanhei, hein, O cara. cara ajuda o hotel a montar o o João café pra acompanha. chegar lá. Né? Eu já então aproveitando aí o gancho já para falar sobre ali as minhas impressões iniciais, como também foi a minha primeira vez ali, eu não tenho comparação, né, com outros hackathons, né, que aconteceram, mas eu achei, na minha visão, tudo muito bem organizado. Lógico, quando é muita gente, alguma coisa forma uma fila aqui, uma fila ali, que a gente precisa, por exemplo, ir num banheiro ou comer alguma coisa tal. Mas tirando isso, cara, internet, o auxílio do pessoal lá, as cadeiras, a mesa. Barulho, tinha uma hora lá que tinha um barulhinho ali, mas nada que, meu Deus, vai atrapalhar o desenrolar da situação. E sim, chegamos cedo, fomos felizes na escolha da mesa. E sim, no outro dia eu acordei bem cedinho, cheguei lá porque eu sou assim também, né, cara? Sou de acordar cedo e aí eu fico pensando, eu prefiro já começar já a botar a mão na massa, e foi muito legal. Desde do início ali, da apresentação, da infraestrutura até a premiação lá no palco principal. Para mim foi algo É. bem diferente desde o anúncio, né? Também foi meu primeiro hackathon, assim como o do Bruno e do João. Foi uma mistura, assim, de tensão, porque é uma coisa grande, é uma coisa nova, e honra também, né? Por ter sido escolhido, por estar fazendo parte do time. É uma mistura legal. Desde que você chega lá no evento, você começa a ver o tamanho da estrutura das coisas, o tanto de gente que tá chegando, é uma coisa assim que dá um certo fascínio quando você tá entrando, dá uma antecipação, como é que vai ser lá dentro, assim, já na entrada, todo aquele pessoal da Vetex fazendo aquele barulho, né? Pra mim é uma experiência que eu nunca vou esquecer mesmo, foi muito desafiador, foi muito legal estar lá e a equipe também foi incrível desde o começo. Eu estava presente no Vetex Day do ano passado, né? Não fui fazer nada específico, fui passear só, então, e fui só no segundo dia, né? Foi em um dos dias. A minha expectativa para esse ano é que fosse algo semelhante, porque eu lembro que no ano passado eu já fiquei impressionado com a estrutura, com a organização, né? Com o tamanho que o evento tem. E aí, esse ano, não esperava menos, mas, assim, foi até um pouco melhor. Eu acho que eu tive até... Acabei ficando mais focado, né? Porque esse ano eu fui com um propósito, então a gente ficou bastante tempo ali no espaço do Hackathon, acabou não ficando, né? Eu não fiquei passeando tanto quanto eu passei no ano passado, mas num pouquinho que eu pude sair ali, que eu dei umas voltas para comer e tal, eu pude perceber que parecia ter mais gente, as palestras elas tinham mais público assistindo, então eu acho que até tive a percepção de que os temas esse ano eles foram bem interessantes em comparação com o ano passado, que também eram ótimos. A gente teve umas demonstrações lá que eu gostaria de ter visto. Algumas foram rápidas, né? Mas eu acabei vendo por vídeo, achei bem legal. E assim, foi bem especial, assim, aquela coisa, né? Na véspera, quando você vai deitar, quando você vai dormir na véspera do evento, você já está com aquela ansiedade. Que eu, particularmente, não... Assim, a gente tem quando viaja, mas fora isso, é parecido com aquela de excursão de escola, né? Que a gente tinha antigamente. Então, foi bem legal. A experiência como um todo, assim, o evento como um todo foi bem interessante. Como o Bruno falou, eu acho que essa foi uma diferença que eu consegui perceber também. Parece que eles realmente conseguiram aproveitar a experiência do ano passado, maturaram aquela experiência, fizeram um evento muito mais maduro, muito mais organizado, muito mais... Não que não fosse, mas assim, era perceptível a diferença. Então, acho que foi muito, muito interessante isso. O Hackathon claramente subiu de nível, a gente chegou num outro patamar. Então, assim,
desde a organização da sala, de tudo isso, até um evento patrocinado, ano passado não era, esse ano foi patrocinado pela AWS, times da AWS, time dos provedores de pagamento, todo mundo lá, até chegar na premiação, então até chegar na hora de anunciar os ganhadores no palco principal, foi uma coisa fantástica de ver o nível que chegou, assim, eu achei isso muito legal, acho que Fernando, Cris, vocês que foram e conseguiram ver, eu acho que ver o nível que chegou, o tanto de valor que recebeu pela quantidade de gente assistindo a premiação e coisa, foi uma das coisas mais legais que eu reparei esse ano. Uma das diferenças mais legais também que rolaram esse ano foi a presença de uma equipe que a Vetex chamou Community. Porque o que acontecia? Esse hackathon é sempre organizado por convite do time da plataforma, né, da Vetex, que organiza o evento. E acontecia de terem pessoas que são bem participativas, têm bastante contato Vetex, mas trabalham às vezes em parceiros de menor porte, trabalham de maneira individualizada junto com a plataforma e acabavam não tendo oportunidade. Então, esse ano, um dos quesitos mais legais é que organizaram uma equipe das pessoas que participam muito no community.vetex.com, que é o sistema da plataforma ali de participação da comunidade que desenvolve dentro do ecossistema dela, que consegue trocar ideia, tirar dúvidas, parceiros ajudarem os parceiros entre si. Então, até fica aí como uma dica, a gente não tem como garantir isso, que a gente não está tão próximo da organização da Vetex assim, mas acho que é bem provável que eles mantenham essa ideia, que foi um sucesso aí para os próximos eventos, e que quem eventualmente esteja ouvindo a gente tiver interesse em aprender sobre a plataforma e participar, o community é um baita ponto de partida junto com as documentações de learning da Vetex, tá? O Bruno, ano passado, né? O Bruno, que é lá de São Paulo, que é uma agência menor, ano passado ele não tinha equipe e a gente trouxe ele para nossa equipe ano passado, né? A Vetex tinha perguntado se a gente poderia receber na nossa equipe e, pô, foi ótimo participar junto com ele lá, foi muito legal. Hoje em dia a gente troca a maior ideia, né? Inclusive ele estava lá esse ano junto com a equipe community, que mandou muitíssimo bem, aliás. Exato. Então, cara, bem legal isso mesmo, essa iniciativa ali de fazer essa equipe community foi bem bacana. Mas vamos falar um pouquinho da tecnologia. Eu imagino que vai ter bastante gente que trabalha com Vetex aí que vai estar ouvindo a gente. Vamos falar um pouquinho do que foi a temática do desafio em si. Aí, Fernando, se tu quiser abrir um pouco a palavra aí sobre o que era o tema, e acho que cada um comenta um pouco do que desenvolveu e qual foi sua contribuição ali dentro do projeto durante o desenvolvimento, complementa com mais detalhes. Inicialmente a gente não tinha todas as informações assim que o convite foi feito, né? Então a gente foi tendo ao longo ali das semanas mais informações, mas inicialmente a gente sabia que era relacionado a split de pagamento. Basicamente a gente sabia que era relacionado a split de pagamento, né? A gente não sabia muito mais do que isso. Aí depois foi dito que teria o Supplier Protocol, que é esse protocolo novo aí no caso. Eu lembro bem, acho que agora a gente pode até abrir para, se quiserem complementar, fiquem à vontade, não precisa esperar eu terminar de falar, tá? Mas eu lembro que a gente teve a primeira reunião, vocês lembram que a gente estava supondo que, aí o Bruno trouxe isso, falando assim, cara, talvez eles tragam algo novo. Eu lembro que a gente estava falando, cara, só split não pode ser, é um tema já muito batido, né? E o Bruno falou, já existe, né? Já existia, não tinha por que fazer um evento sobre isso. E foi o que aconteceu, né? No próprio evento, o pessoal da Vetex comentou que eles correram para finalizar o Supplier Protocol para trazer dentro do evento também, dentro do Hackathon, né? Aí chegou essa questão do Supplier Protocol, que começou a fazer muito mais sentido para a gente já meio que imaginava, e com a informação do Supplier Protocol na mão e a questão do split, intuitivamente a gente já estava pensando em algo relacionado a afiliado. Porventura, passado mais algumas semanas, a própria Vetex veio com a questão dos afiliados, então ela trouxe ali, né, essa proposta de que se fosse em cima do modelo de afiliados, e aí também já trouxe mais informações como eles disponibilizarem já uma aplicação de afiliados ali mínima para que a gente trabalhasse em cima. Pois bem, a gente preferiu, até como eu falei, a gente já estava pensando nisso antes, não usar a aplicação que eles forneceram e a gente fazer uma aplicação nossa do zero. Uma, porque o desafio técnico ia ser maior, então a gente estava ali apostando alto, no sentido de que vamos fazer pela gente mesmo, ou a gente dá com os burros na água, ou a gente vai sair muito na frente, porque a gente está tentando fazer algo muito melhor. Basicamente, o diferencial que a gente tentou fazer ali obviamente, a gente lendo as regras a gente quis, usar todas as ferramentas para que a gente conseguisse pontuar, experimentar tudo que tinha disponível. Então, como o Supplier Protocol permite você colocar mais
mais ali, como é que a gente pode chamar, gente? Eles chamam de vendors? Não, como é que eles chamam do supplier que coloca mais ali na... mais atores, né? Mesmo, né? Mais atores dentro do processo de compra. De transação, né? Então, o que acontece? Para quem não está habituado, um split de pagamento você entrou no marketplace, você vai fazer uma compra, mas aquele produto não está sendo vendido pelo marketplace em si, ele está sendo vendido pelo um fornecedor desse marketplace, né? Para falar em linguajar assim, é como você vai na Amazon, por exemplo, e compra e está lá vendido, entregue por lojinha tal. Então, esse cara a gente chama de seller, essa pessoa que de fato está vendendo. E o marketplace é o dono, que é a Amazon, né, no caso ali. Só que existe uma questão até tributária, que é se a Amazon recebe esse dinheiro e repassa isso para esse fornecedor, ela vai pagar uma tributação e o fornecedor também vai pagar uma tributação. A gente chama isso de bitributação. Então, até para evitar essa questão fiscal, a ideia é, quando ela recebe, o meio de pagamento, ela já divide o valor equivalente que tem que ficar com a Amazon do valor que tem que ir para o seller, que é o lojista que está vendendo de fato, justamente para não ter essa bitributação. E esse meio de pagamento, geralmente é um adquirente ou um subadquirente, mas adquirentes, eles têm essa permissão do Banco Central de fazer esse repasse sem ter essa bitributação. Então, geralmente, isso é um split de pagamento em si. Mas, normalmente, a gente está falando de dois atores, o marketplace e o seller, no caso, né? Esse novo protocolo da VTEX, ele vai permitir colocar outros atores. Um exemplo seria o exemplo do afiliado em si, que é, alguém gerou um link de afiliado, divulgou isso, de repente, no seu site, no seu mailing, etc. Alguém clicou no seu link de afiliado, chegou na loja, comprou, então tem que ir a comissão para o afiliado, a parte da loja, do marketplace e a parte do seller. Então, já são 3 atores. Então, com esse novo protocolo, com o Supplier Protocol, você vai colocar mais atores nesse meio de pagamento. E poderiam ser N atores, tá? Aqui eu citei o exemplo de 3. Por isso que o afiliados é algo mais óbvio de fazer. Mas a gente foi um passo além. A gente tornou o sistema de afiliados possível ter um nível de indicação, tá? Então, por exemplo, eu sou um afiliado e eu indiquei o Cris para também ser afiliado do Marketplace. Então, o Cris vai ganhar um percentual, que é, por exemplo, 30%, e eu vou ganhar 5% da loja, tá? Não em cima do que o Cris está ganhando. Então, agora eu já tenho 4 atores, tem que apontar para a câmera para ver, né? Agora eu já tenho 4 atores nesse meio de pagamento. Então, basicamente, a nossa ideia foi pegar a proposta, que era o programa de afiliados, e colocar um nível a mais para que, com isso, a gente pudesse extrair o benefício de usar o Supplier Protocol. E quase encaixamos aí no sistema de doação, né? E quase encaixamos em quase foi. Eu acho legal que são nessas horas que a experiência e até a confiança na capacidade do time, elas vêm à tona, né? Então, a gente viu aquilo, recebeu, mas preferiu ir pelo nosso caminho, que a gente sabia que já ia ser um diferencial, ia ser uma coisa que a gente ia conseguir fazer e que ia já nos deixar, não vou dizer à frente, mas que ia diferenciar de todos os outros times, ia ser o que ia fazer a gente se destacar lá. Então, acho que isso é bem legal também, nessa parte de organização entra tudo isso, né? Entender o problema, planejar e a estratégia de cada time. Usar a AWS, usar a VTEX, enfim, tudo isso para fazer o melhor balanço e se organizar da melhor forma para ser mais eficiente lá no dia. Uma coisa que pegou esse ano também é que ano passado a gente perdeu por um ponto no quesito design, né? Então esse ano a gente fez questão de ter controle sobre todas as partes, inclusive não usar algo pronto para ter um design diferenciado. Né? O time ficou bem equilibrado de fato, com cada um dos 4 aqui presentes tendo funções bem pré-definidas, né? Então, o Rafa ficou em cima do provider e do split, Bruno ficou na parte de back-end. Acho que o diferencial legal do nosso projeto é que a gente investiu tempo em entender a parte de back-end e desenvolver uma solução nossa, que justamente, como o Fernando falou, foi o que possibilitou a gente estender a funcionalidade para trazer esse recurso de sponsor, de trazer esse recurso de tu registrar quem te indicou e esse cara também ser comissionado, né? Aí, claro, o Jackson ficou na parte de front, o João na parte de admin, mas acho que é muito legal porque daí a gente consegue especializar para aproveitar o pouco tempo que a gente teve nas tarefas durante o hackathon, porque são 2 dias, a gente podia virar a madrugada dentro do evento, mas acho que a gente tem como política, tanto no primeiro quanto nesse agora, de evitar virar a madrugada, porque a gente entende que não é um fluxo produtivo
para você trabalhar dentro de um evento, dentro do hackathon. Não faz bem para a saúde, em geral, as pessoas virarem a hora trabalhando, e também, depois de um momento, o cansaço começa a sobressair o quanto você consegue produzir e pensar. Então, realmente, parar um pouco, a gente, como estava ali em deslocamento, voltar para o hotel, descansar tranquilo, poder voltar até mesmo tomar um banho, realmente, poder dar uma relaxada no corpo. Teve muito quesito da gente, que, como o Fernando falou ali, em se atentar muito aos requisitos do hackathon e buscar preencher o máximo possível dos requisitos. Principalmente por somar mais pontos dentro do projeto, porque a gente tinha, acho que foi até um grande diferencial do ano passado, a gente tinha mais clareza do que podia conceder ponto dentro desse ano, do desafio, mas não só isso também, mas para aprender mais competências de maneira variada e extrair o máximo possível daquilo que está sendo proposto como desafio. Então, a gente teve muita oportunidade de diálogo com o pessoal da AWS, que estava lá dentro do evento para apoiar. A gente teve muita oportunidade de diálogo, de conversar e trocar ideia com o pessoal da Pagar.me, que foi o adquirente sorteado para trabalhar com a gente dentro do Hackathon. E essas, assim como com o próprio time da Vetex, e essa troca e essa experiência que realmente gera frutos depois, né? Deixar um pouquinho cada um falar aí da experiência de vocês também. Fazer uma menção ao Pedro, né? Eu falei do design, da importância do design, e o Pedro foi aí também mais um membro da equipe que lá na preparação ali ajudou a gente com essa parte de design. Então, obrigado, Pedro, pela força. Esse ano a gente contou com esse apoio ali que fez toda a diferença. Uma coisa que eu queria comentar, né, falando que sobre a especialização ali de cada um ter assumido uma tarefa, apesar de ter sido dividido o trabalho dessa maneira, uma coisa interessante a se falar é que, mesmo cada um cuidando de um pedacinho, todos entendiam o contexto geral, o fluxo em si. Então não era uma coisa desenvolvida assim, vou desenvolver isso aqui, não sei o que está acontecendo em volta, sabe? A gente sabia que pedaço do fluxo a gente estava desenvolvendo, da onde estavam vindo as informações, para onde ela iria. Então acho que isso também ajudou as peças se encaixarem ali no final, né? Front com back, o admin, tudo ali funcionar, todas as engrenagens ali se encaixarem, né? Então é importante mencionar isso aí. Eu acho que tem dois pontos que para mim foram bem destacados assim nessa experiência, né? O primeiro deles, o quão bem a gente conseguiu prever as coisas, no sentido de a cada nova informação que a gente tinha, a gente meio que dava um chute do que iria complementar aquilo, e isso se tornava verdade. A gente acha que vai ser isso aqui, e aí era aquilo. Né, e isso aconteceu em mais de uma circunstância aí durante todo esse processo. E o outro ponto que eu achei bem interessante é que a gente, talvez pela familiaridade que a gente tem com o produto, com a plataforma e com enfim, com o ramo, né, com a área de e-commerce, quando a gente ficou sabendo do protocolo e do que ele seria, acho que o Fernando até comentou isso agora há pouco, no momento que a gente ficou sabendo, o nosso primeiro caso de uso que a gente pensou foi o caso de uso que a Vetex indicou, o que indica que, muito provavelmente, a Vetex fez esse protocolo pensando nisso, e a gente, vendo a existência do protocolo, pensou na mesma coisa, né? Então, meio que demonstra o quão imerso a gente está, né? Estava na trilha, né? A gente estava no faro, ele já estava na trilha certa. Exato. Tipo, eles lançam uma coisa nova e a gente já consegue acertar qual que é o end goal daquilo ali, né? Qual que é o objetivo daquela também foi a nossa capacidade de se adaptar, porque até que nem o João e o Bruno comentou, as informações iam chegando, não estava tudo pronto uma semana antes, iam vindo coisas novas, mudando regra e tudo, então a gente teve a ideia, entendeu o problema, estava pronto para ir com aquilo. Informação nova, repensa, rever isso, até no dia a gente teve que parar, sentar, rever a parte de admin, a parte que o João estava fazendo, ver se valia a pena fazer aquilo ou não. Porque quando a gente chega numa situação dessa, não é que nem um projeto ou uma empresa que você tem tempo para sentar e analisar e testar. Quando está no hackathon, que nem o Fernando falou, às vezes é um concurso cultural, é quem consegue mais longe, é quem consegue se destacar. Então a gente precisava de um jeito rápido pensar, vale a pena gastar tempo nisso ou não? Segue, vai para a próxima parte. Acho que um lance legal do hackathon é isso, como você tem um curto período de tempo, você tem que tomar decisões rápidas
E eu acho que a tua capacidade de priorizar as coisas ali é o que vai fazer muita diferença, sabe? É muito fácil tu perder o foco e ir para a trilha errada, entendeu? Então, em vários momentos ali, a gente teve que tomar a decisão do que deixar de lado. Ó, isso não, isso vai em frente, não, isso deixa de lado, isso vai, se der tempo, isso, o que deve, é a realidade também da empresa no dia a dia, né, num projeto, muitas vezes, a gente também, obviamente, que aí tem contratos que não pode deixar de entregar, você tem que entregar, mas quando a gente fala de priorização, é algo que a gente tem que estar o tempo todo atento, né, do que é importante, o que tem que estar priorizado. E no hackathon ali foi muito isso, né, eu acho que é a essência disso, né, e eu acho que eu lembro de eu ter falado mais de uma vez, assim, o lance é quem vai mais longe, entendeu? O hackathon, muitas vezes, talvez nem todo mundo conclua, talvez todo mundo conclua, ou talvez ninguém conclua. Então, é quem vai mais longe. E ir mais longe significa também ir mais longe com aquilo que importa, né? Com aquilo que é a espinha dorsal do que a gente está propondo. Eu acho que isso é até uma dica para quem vai participar de hackathon, sabe? É ter esse foco e ter essa visão de o que priorizar, né? O que eu devo fazer agora, sabe? E até acho que muitas vezes, para quem está ali imerso, é difícil, né? Porque a gente está ali, tipo, com a cabeça a milhão e dar essa afastada e ter essa visão mais clara é difícil, né? Essa adaptabilidade foi bem importante, né? Porque praticamente quando o evento já estava rolando, que a gente foi ter definido qual seria o adquirente que íamos usar, né? Em cima da hora, a gente ficou sabendo que tinha que ter um e-mail de confirmação da compra. Então, em cima da hora, não, no dia, eu acho que verdade, é. Esse ponto do Fernando de ir mais longe, eu citei isso, acho que várias vezes já nas conversas que a gente teve, porque foi muito importante para ter uma tranquilidade, né? Numa coisa competitiva como essa. Eu acho que é muito comum você dar aquele desespero, aquela coisa que você trava, que você congela, você tá, né? E esse pensamento ajudou bastante, não só a mim, eu acho que a todos, de vamos tentar ir o mais longe que a gente puder, e esse é o nosso objetivo. Calhou de que a gente conseguiu fazer, né? Inclusive, um ponto interessante, o Cris falou até que a gente não virou, né? Porque a gente poderia, mas a gente não fez. Nós fizemos o fluxo funcionar de ponta a ponta pela primeira vez, ainda no primeiro dia, no final do primeiro dia, né? Eu acho que esse foi um momento que, quando funcionou, foi a hora que a gente falou, não, vamos embora. Saiu o primeiro dia com o fluxo mais encaminhado possível, sempre foi o nosso pensamento, na verdade. Até porque o primeiro dia é quando você tem mais tempo e você tem mais tranquilidade. A gente sabe que no segundo dia o clima vai estar mais tenso, as outras equipes vão estar mais correndo atrás, a gente vai estar correndo atrás, testando as coisas. Então a gente teve sempre o pensamento de vamos fazer o máximo possível do fluxo no primeiro dia, o segundo a gente senta, testa com calma, ajusta, resolve, reprioriza se for necessário, que de fato foi o que aconteceu ali no dia, né? Falar um pouquinho de bastidores, esse ano eu e o Fernando a gente não estava oficialmente na equipe, mas a gente estava ali acompanhando o tempo todo, e acredito que isso acaba fazendo uma diferença também, tanto em nível de suporte para quem está participando, mas também nesse quesito de auxiliar a galera, até mesmo com esse apoio emocional. A pessoa que está lá programando, desenvolvendo, pega um erro em cima de uma parada que vai entregar às 16 da tarde, vai dar um nervosismo, vai dar ansiedade. E a gente sente, não, calma, vai resolvendo aqui, vamos organizar, outra pessoa já vai tocando, a gente já vai montando a apresentação. Então a gente conseguiu ali puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas manter a organização e a coesão dentro do trabalho ali dentro desse processo. Então, esse ano o Hackathon foi muito voltado para engenharia e tecnologia, mas a gente teve que apresentar dentro de um palco do próprio espaço do Hackathon para as pessoas das várias agências ali, e que estavam acompanhando as equipes que estavam lá dentro, eles abriram ao público ali para aquele momento, só que era um espaço menor, mas a gente teve que apresentar em espaço aberto para essa galera. E aí até Rafa e Bruno, não sei se vocês querem comentar um pouquinho de como foi a experiência de apresentar para as pessoas que estavam lá. É emocionante, eu diria. Foi bem interessante. Eu nunca tinha feito uma apresentação para tanta gente, assim. Apesar de no passado tu participou, né? Tu ficou lá, junto, tava eu e o Cris. Isso, eu tava junto, tudo, mas era uma posição Não era diferente né? ainda. Eu acho que ano passado, por ser um espaço aberto, não parecia ser tanta gente. Esse ano, como era todo mundo naquele espaço fechado, parecia que tinha gente assim até no teto sentado esperando ver as empresas, todo mundo. Então
Foi, claro, foi uma experiência muito legal, foi interessante chegar até lá, então montar a apresentação, organizar tudo e depois assistir as outras apresentações. Eu acho que é nessa hora que você vê o que você fez nos últimos 2 dias, né? Que você para, pensa no que você fez, vê o que os outros fizeram. Passado, eu e o Cris apresentamos, né? E aí, esse ano a gente ficou assistindo. Eu vou te falar pra vocês, eu acho que é pior ficar assistindo, É cara. pior assistir, cara. Tu fica numa Eu- ansiedade, cara. Tu fica, tipo assim, Eu- tipo, Eu bizarro. eu tava nervoso por não poder estar lá apresentando também, sabe? Porque tu fica assistindo, tu fica naquela expectativa de, pô, vai dar certo, a gente vai conseguir responder as perguntas. Quando é você que tá lá, parece que, beleza, a pressão tá em cima de mim, eu consigo lidar. Agora, quando eu tava assistindo, vendo vocês apresentando, dava uma sensação de que, pô, a pressão tava em cima de vocês. E dá aquela vontade de alguma maneira ajudar, entendeu? Tipo, e eu não podia fazer nada, não podia falar, então. Agora, a verdade seja dita, esse ano eles fizeram perguntas muito mais difíceis, depois a gente vai entrar nisso, do que beleza. ano passado pra gente. Ano passado foi easy. Ano, A gente só apresentou, tá? ano passado a gente apresentou para mais pessoas, mas eu concordo com o Rafa, assim, esse ano foi bem mais complicado, porque por mais que tinha menos gente, tinha mais gente avaliando, que acho que é um ponto que deixava a situação um pouco mais tensa também, e da galera que estava assistindo, como eram pessoas de outras agências, outros casos, era gente que entendia também da tecnologia. Como o ano passado foi um palco aberto, veio bastante gente curiosa. E aí, quando tem gente curiosa, você consegue apresentar pensando mais no pitch de produto, mais comercial. E aí, não. Rafa e Bruno, depois deixar o Bruno falar também, tiveram que falar da tecnologia, o que estava rolando por trás, enquanto aparecia a demo, né? A gente deixou um vídeo de demo gravado, demonstrando o funcionamento ali do desafio, né? E uma coisa que a gente acabou passando reto, mas que eu acho interessante comentar é que o desafio desse ano, ele era, na minha visão, absurdamente superdimensionado para os 2 dias que a gente tinha. Até por isso que eu acho que nenhuma empresa completou tudo, a gente também não completou. Era muita coisa proposta, então, assim, era um baita de um desafio pensar, ok, o que vale mais a pena a gente entregar e conseguir fazer? Porque para o pessoal que não conhece ou nunca trabalhou com meio de pagamento, só fazer um payment provider demora meses. A gente tinha 2 dias para fazer isso e todo o resto. Então, assim, teve que ter muita ponderação sobre o que fazer, como fazer e depois como apresentar tudo isso em 4 pessoas, né? Que é um fator importante. A própria API do adquirente, que tu também tem que estudar na hora ali, porque tu não conhece. Tu não conhece. A gente foi, A gente nunca tinha. no dia antes, como é que foi? Foi no dia, né? Não, foi no dia, foi na segunda-feira, e a gente nunca tinha trabalhado com Pagar.me antes. Teve até equipes que tiveram a sorte de cair com adquirente que já tinham tido alguma relação, já trabalharam sobre, mas não foi o nosso caso, né? Nesses últimos momentos, né, que a gente teve ali um ápice de ajuste fino, umas coisinhas, umas pontas soltas, se a gente parar para olhar, aonde a gente estava, já estava ótimo, né? Já estava ótimo estar ali. Só que aí a gente teve essa coisa, assim como todo mundo, eu acho que é normal, todo mundo entrou nessa, né? Aqueles últimos. Inclusive, eu tenho uma curiosidade aqui, que poderia ter nos custado caro. Eu parei de comentar no repositório às 4, certo? Porque era o limite, era às 4, eu parei. Só que eu descobri essa semana que o meu computador está 10 minutos adiantado. Então eu poderia ter comentado por mais 10 minutos e não fiz. Aí vocês imaginam se tivesse faltado alguma coisa crítica ali, né? E esses 10 minutos faz toda a diferença, cara, ali. No final ali, esses 10 minutos, cara, é igual 1 hora, né? Acabou a apresentação, então abre-se para os jurados fazerem perguntas, eu acho que eram duas perguntas por equipe, né, alguma coisa. E se não sei se foi a última pergunta, eu acho que foi a última, né? Eu acho que a primeira, depois a última pergunta, alguém dos jurados perguntou se teria... Foi a primeira, na verdade. Foi a primeira? Se teria sido orçado quanto que aquilo teria de custo na Amazon para que se colocasse a aplicação para rodar, né? Cara, essa é uma pergunta extremamente difícil para quem não está acostumado com a Amazon. A Amazon ela é extremamente granular. Você, no caso ali, a gente usou Lambda, por exemplo. A Lambda você paga por tempo de execução da Lambda. E é muito difícil você mensurar de antemão quanto tempo ela vai precisar executar para fazer aquela atividade ali que ela está tomando. Tem todo um lance de cold start, se ela já estava em pé, a Lambda ou não está e tal.
A mesma coisa o SS, que é o número de e-mails que você enviou, é extremamente difícil você fazer. Existe até uma calculadora da Amazon, onde você bota vários inputs para conseguir chegar nesse valor. E a pergunta foi essa, bem capciosa, até porque ele não era um hackathon de empreendedorismo, né? E o Rafa maestralmente conseguiu fazer a resposta. Diz a tua sensação aí, Rafa, como é que foi? Aquilo foi engraçado, porque a gente nem chegou a comentar sobre isso, mas a gente dividiu a nossa solução em 4 partes, então front-end, back-end, admin, tudo isso dentro da VTEX, e o meio de pagamento na AWS. E eu fiquei com o meio de pagamento, então nesses 2 dias, 3, 4 dias antes, preparação, tudo, eu fui o único que mexi com a AWS, e entre eu e o Bruno que estava lá em cima, as perguntas, claro, veio para mim, eu tinha feito essa parte, tinha que responder. E não é uma pergunta trivial, de nenhuma forma, é uma pergunta bem... Eu acredito que quem fez não tem noção de como é feito esse cálculo, porque me pareceu uma pergunta muito por curiosidade, assim, alguém que queria saber, quanto que custa? Quanto que vai custar isso? Só que o tamanho da complexidade atrás dessa pergunta é muito maior do que essa pessoa podia imaginar. Então, foi complicado na hora, eu tive que parar e tentar trazer qualquer informação que eu tivesse. Por muita sorte, deu para ligar alguns pontos, a parte que a gente tinha comentado lá da Lambda. No mesmo dia, com o pessoal do AWS, a gente tinha comentado sobre como algumas lambdas estavam rodando muito rápido e outras demorando, então eu tinha esse número na minha cabeça, eu consegui ligar alguns pontos de coisas que eu já tinha lido até chegar no resultado, assim, mas essa é uma pergunta daquelas que... Claro que não foi sorte, porque eu não chutei um valor, então, assim, foram vários fatores que culminaram na resposta, mas foi muita coincidência eu conseguir responder isso. Acho que foi aterrorizador na hora ter que conseguir fazer isso, fazer esse cálculo em cima do palco, mas foi bem recompensador depois, quando a gente terminou a apresentação, e olhar como ficou toda a apresentação com a pergunta e tudo, então foi legal. Puxando um pouco o saco dos dois que apresentaram, acabou a apresentação, né? Abriu a pergunta para os juízes, nenhum juiz tinha dúvida, ele pensou, pô, eu não sei quanto vai custar isso daí, tenho a dúvida, vou perguntar. Aí que saiu a pergunta. O avaliador que perguntou foi um avaliador que justamente avaliava a parte de negócio da solução, de business, não de tecnologia ou engenharia. A galera de engenharia estava tranquila. Um ponto interessante para a gente tocar, aquele intervalo entre a apresentação e a premiação. Para quem não sabe, acabou-se a apresentação, eles avisaram que em 1 hora, quanto tempo seria? A apresentação acabou mais ou menos às 5 da tarde, aí eles iam fazer a apresentação dos ganhadores às 7h30 da noite no palco principal, e eles deram pra gente, quem foram os 3 primeiros, eles anunciaram 30 minutos antes para essa galera ir até o palco. Mas quem foi até o palco não sabia quem tinha sido o vencedor, não tinha sabido a ordem, só tinha sabido que eram os 3 primeiros. Eu quero tocar nesse intervalo entre apresentou e essa meia hora antes deles avisarem os 3 primeiros, porque até então acabou-se, eles falaram, meia hora antes da apresentação, ou seja, às 7 horas da noite vai ser avisado quem são os 3 que vão para o palco. E nesse intervalo foi um intervalo também de bastante ansiedade, né? Porque aí é o intervalo que, tipo, baixa a adrenalina da apresentação, mas tu começa a tentar adivinhar, baseado na apresentação também dos colegas que fizeram das outras agências e tal, a gente começa a tentar adivinhar quem está onde, que nível vai chegar, o que o cara está pensando. Eu vou dar a minha opinião, bem clara, honesta. Assim que acabou, eu tinha convicção que a gente tinha ganho. Eu achei assim, cara, seria muito difícil perder por como foi a apresentação, por todos os pontos que a gente tocou ali, que a gente fez e tal. Mas qual foi a sensação de vocês? E eu tenho provas, eu mandei no grupo da empresa dizendo assim, vamos todos para lá que esse ano a gente vai ganhar. Só queria comentar que quem tiver interesse em saber os números da Mega Sena é só falar com o Fernando. Acho que eu até conversei bastante com o João e com o Bruno ali, depois que a gente encerrou, ficou aquela sensação mesmo de que a gente estava em primeiro, porque a gente aparentava ter sido o único time que usou todas as soluções da AWS, que valiam pontos extras, e que tinha feito o fluxo completo. Então, acho que somos os únicos que juntou esses dois, né? Aí ficou essa sensação mesmo, mas do mesmo jeito, tipo, cara, e se rolou alguma coisa lá? Sim. Né? Que eles testaram durante 1h30, 2 horas, né? Antes.
eu sempre ficava com se, né? Eu falava assim, não, pra mim a gente tá em primeiro, mas se caso... Coração a milhão, a sensação aí o Jackson descreveu, né? A gente estava confiante, mas, cara, enquanto a gente não escuta ali quem é o ganhador, não dá para comemorar, né? E, na verdade, a gente comemorou quando a gente escutou o vice, né? Que eles anunciaram o vice e a gente falou, é nosso. É mais agoniante, tá? O coração na mão. Quando a gente foi lá na praça de alimentação, sentar, comer, respirar enquanto vinha isso, foi o momento de baixar a adrenalina da apresentação, depois de ter apresentado, e começar a subir a adrenalina de novo até sair o resultado. Então foi a montanha-russa esse horário. O momento que eu mais fiquei nervoso foi quando tava no palco antes de começar a anunciar. Quando começaram a anunciar, eu relaxei, tá ligado? Mas naquele intervalo entre... Porque aí começa eles a falar, um fala da AWS, obrigado parceiro, sabe aquela coisa? E eu, meu Deus, não começa uma vez. Eu vou ser obrigado a discordar, porque eu tava no palco do lado do Fernando e ele tava assim, ó. Bracinho cruzado e tremendo, cara, tipo, o tempo todo enquanto não vinham. Aí quando o pessoal começou a vir, ele ficou mais nervoso ainda, sabe? Não, Só que aí antes ele falaram, ainda aí conseguia falaram disfarçar, terceiro, depois porque ele nem até falar o disfarçava terceiro mais. é difícil, tá ligado? Porque quando falaram terceiro, aí, pô, aí dá aquela relaxada, porque aí tu já começa a ver que tá caminhando para aquilo que tu imaginou. Pro final, né? Agora foi, é o próximo, né? Até falar o terceiro foi brabo, cara. Dali, a hora que tava ali, que eles começaram a falar, até falar o terceiro, eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu tava, tipo assim, sabe quando tu tá com aquela ansiedade monstra, assim, você, tipo... Aí pior que eu tava até controlando a minha ansiedade. Eu virava, olhava pro Fernando, eu via que ele tava tenso, aí eu ficava tenso também, sabe? O cara acompanha, assim, de empatia mesmo, de ver outra pessoa nervosa do teu lado. Mas não, foi muito legal mesmo. Acho que é legal dar um contexto pra galera que tá ouvindo, né? A gente teve esses 30 minutos de quando anunciaram os terceiros lugares, os três primeiros ali. O pessoal se dirigiu e foi pro backstage do main track, do palco principal, e a gente da Avante, o pessoal ali das outras duas equipes que também tinham sido anunciadas, vieram para frente do palco para aguardar ali o anúncio. A gente ficou 30 minutinhos ali conversando, esperando justamente que viessem anunciar. E aí eu vou deixar para a galera aí contar um pouco mais como é que foi essa experiência ali no backstage e o anúncio em si. Daí, não sei se Bruno, o João quiserem falar um pouco mais. Eu acho que ali, foi o ponto mais, o maior clímax para mim, agora falando da minha perspectiva pessoal mesmo, o maior clímax foi ali, naquele momento que a gente estava ali atrás do palco, né, porque, enfim, tem aquele momento, aquela caminhada até chegar lá, e aí chega lá, os três times estão ali atrás, e aí o pessoal apresentando no palco já, né? Tava o pessoal do Hackathon, e, enfim, os responsáveis ali, o Geraldo, enfim, o pessoal que tava lá. E aí, falando, e você fica daquele jeito, né? Pô, quando é que vai começar? Quando é que vai anunciar? Porque, querendo ou não, é maravilhoso estar entre os top 3, assim, já é uma baita vitória. Eu acho que ser convidado para o Hackathon já é uma vitória, né? Porque o ecossistema da Vetex é muito grande. Você ficar no top 3 é uma vitória ainda maior. Só que quando você está no top 3, você está pensando no primeiro lugar. Não tem jeito. Então, ali atrás, a gente estava daquele jeito. Aquela coisa, né? Batendo o pé, assim, pô, aquele nervosismo, não consegue ficar parado. Eu já não consigo ficar parado naturalmente, imagina num momento como esse. E aí, quando anunciou o terceiro, eu acho que não chegou a ser uma comemoração tão grande para a gente, porque a gente não esperava ficar em terceiro. Mas a gente, pelo menos eu, via sim a possibilidade de não ficar em primeiro, de ficar em segundo, talvez por um detalhe, por uma coisinha pequena que não funcionou, ou que passou, ou que o outro fez melhor, né? Enfim, natural. Então, esse momento que anunciou o terceiro, eu lembro que eu só ficava pensando, caramba, quanto tempo vai demorar para eles falarem o segundo para a gente saber se a gente ficou em primeiro ou segundo? E aí, quando anunciaram o segundo, o nosso cinegrafista lá capturou como é que foi o momento. Tem até o vídeo, né, nos vídeos aí que a Avante soltou nas redes, tem esse momento. E ele pegou exatamente o momento do anúncio, que é o momento que a gente começa a pular ali. E ali, para mim, foi o ponto alto dos 2 dias, foi aqueles 10 segundos ali foram o ápice dos 2 dias para mim. Eu nunca tinha estado perto de alguma coisa desse tamanho também, então toda a produção e tudo ali era gigante aquilo. E a gente ali atrás,
mal escutando o que estava acontecendo, porque não dá para escutar lá de trás, tentando entender o que estava passando, o que estava acontecendo, todo mundo, as 3 equipes juntas ali, então naquela hora todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, e eles falando naquela TV e ninguém entendia, e aqueles foram os momentos legais, assim, tava todo mundo quase morrendo de nervosismo, esperando sair o resultado, mas foram momentos legais, porque foi a hora que a gente conseguiu só esperar, não tinha mais o que fazer, era só esperar e descobrir qual lugar a gente estava. Então foi emocionante, mas foi muito legal de estar lá também. Eu faço das palavras do Bruno as minhas. Ali no backstage foi o momento mais tenso, eu tava com o coração a milhão, acho que todo mundo tava. E aí, quando anunciou e a gente realmente ficou sabendo que a gente tinha ganhado, que teve toda aquela descarga de adrenalina, eu acho que é o que a galera chama de glória, né? Que são a glória de ser campeão, né? Aquela sensação que só os campeões que tem, né? Que é quando ganha uma competição. Então, com certeza, sim, foi o momento ali, o ápice. Cara, o papo tá muito massa, mas acho que daí pra gente finalizar, um dos objetivos principais do Hackathon é não só explorar os produtos da VTEX, mas a gente aprender, e agora, como a gente foi convidado e teve a oportunidade de ir lá aprender, a gente tem a missão de compartilhar. Então, a gente vai trazer aí no link da descrição o conteúdo sobre todo o tema, toda a temática ali do Hackathon para a galera que tiver interesse. Então, os links da documentação da VTEX sobre o Payment Provider, o Supplier Provider Protocol, próprios links descrevendo o que é um adquirente, um subadquirente, um gateway, para a galera que ainda não tem essa noção, tá dando uma olhadinha ali. Quem tiver muito interesse aí sobre e-commerce, que quiser trocar uma ideia com a gente aqui da Avante, acho que a gente pode depois ali também na descrição disponibilizar alguns contatos ali para trocar uma ideia, dar um feedback, dúvidas. E acho que daí a gente pode deixar um momentinho aí para cada um dar uma palavra final aí com relação a como foi aqui participar do podcast e, claro, dar um caminho aí para quem estiver ouvindo aí, uma mensagem para finalizar. O evento foi incrível, a escala foi incrível, a equipe foi incrível, foi tudo muito bom. Para quem quiser chegar um momento de participar de um evento desse, num hackathon desse, eu recomendo bastante interesse, não só no que... O interesse em entrar para a Avante. Também, interesse em entrar para a Avante, que aqui a gente tá desenvolvendo algumas tecnologias de ponta, né? Mas primeiro forma aquela base para você ter um conhecimento sólido no que você vai desenvolver, e depois correr atrás daquelas tecnologias mais recentes, para daí, quando você chegar lá na frente no hackathon, você não vai ter surpresa com nada que tiver lá. Só se for alguma coisa bem de ponta, mas vai ter alguém explicando, como foi o nosso caso com a AWS e a VTEX lá ajudando. A gente tendo o domínio da base lá foi essencial para conseguir desenvolver tudo. Acho que é basicamente isso que a gente falou, é o sentimento de quem está lá, quem está participando. E eu acho que muita gente que quer participar imagina como é ou como deve ser. E é cansativo, é estressante, é desgastante, mas no fim vale a pena. É engraçado, porque são realmente 2 dias assim que você fica imerso em alguma coisa e você consegue produzir mais do que você faria em meses fora. São dias que você descobre, aprende e consegue criar coisas que depois você fica olhando para trás, fica se perguntando até como que a gente fez isso em tão pouco tempo. Acho que essa é a coisa mais legal que a gente tira de um evento desse. Então, uma palavra que eu não falei é o aprendizado, né, cara? Porque a gente não foi lá só ganhamos. Antes disso, a gente foi lá e também aprendeu pra caramba, né? Todo esse tipo toda essa experiência, né, gera um aprendizado técnico e pessoal também, né? Várias situações ali que você tem que lidar há pouco tempo, apresentação, resolver problemas ali, prioridades. Então, e sim, mexer com coisas novas também, né? Então, uma outra recompensa, com certeza, é o aprendizado. Com certeza a gente saiu melhores programadores daquele evento ali.